No Brasil, cara, se eu vou comprar essa caneta ou se eu vou comprar esse celular, a pessoa que ganha 2, 3 mil reais e a pessoa que ganha 1 milhão de reais mês, elas pagam o mesmo tributo sobre isso aqui. A carga tributária brasileira, ela é uma carga tributária chamada de regressiva, né? Ou seja, ela penaliza quem é mais pobre. Isso nós não temos dúvidas. Agora, a questão é que o mercado reagiu mal, de modo geral, porque, cara, era uma medida esperada para anunciar corte de gastos, toda a situação fiscal do país que está deteriorada e o negócio mudou para praticamente o anúncio da isenção do imposto de renda. A partir de 2026, portanto, quem ganha até 5 mil reais não pagaria mais imposto de renda. Mas isso já está certo que vai acontecer? Nós já temos uma confirmação? Não. Porque tudo isso ainda vai passar pelo Congresso e, obviamente, nós estamos falando de Brasil, tudo pode acontecer. O que você precisa saber é que grande parte da população brasileira está aqui nesse lado do salário que ganha até 5 mil reais. Isso é grande parte da nossa força de trabalho que você vai isentar. Por outro lado, como é que o governo quer compensar esse valor aqui dos 5 mil reais, essa isenção que vai ser concedida para 30 e tantos milhões de brasileiros? Que é aumentar a carga tributária aqui para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, que nós estamos falando aí cerca de 1, tantos por cento da população. Agora vem o grande ponto, pois nenhuma pessoa que é CLT que ganha mais de 50 mil reais. Eu conheço muitas pessoas que são empresários, esses empresários eles ganham ali, realmente, tem empresários que ganham muito bem. E aí o que se quer propor é falar o seguinte, você vai pegar todos os seus rendimentos, tudo que você recebeu, e se isso passar de 600 mil reais por ano, você vai pagar uma alíquota de até 10% adicional, tá? Só que onde que mora o problema? Porque quando a gente fala que o empresário, ele não paga imposto nos dividendos, é porque a pessoa jurídica, ela já tem uma carga tributária muito grande. Isso é fato. Porque no Brasil você tem, cara, tem que pagar FGTS, tem que pagar INSS patronal, tem todos os encargos, tem RPJ, tem CSLL, mas há quem argumente, mas empresário não paga imposto, blá, blá, blá. É óbvio que não funciona assim. Toda vez que você monta um empreendimento e você aplica um recurso, você tem um retorno esperado desse valor. Porque se eu pego 100 reais do meu dinheiro e aplico, e o meu rendimento é 1, 2, será que vale a pena eu ter todo o esforço, todo o risco para esse empreendimento? Não. Então, quando você está falando, beleza, o empresário ele repassa, é óbvio que ele repassa, porque tudo que a empresa ela tem de custo está dentro. Quando a gente compra um McDonald's, você não está comprando um sanduíche, você está comprando toda a estrutura do McDonald's, além do insumo ali que está dentro do sanduíche. Mas a partir do momento em que você fala assim, olha, eu vou te cobrar mais 10% disso, além de tudo que você já paga na empresa, além de tudo que você já paga para ter um carro, além de tudo que você já paga para ter uma casa, além do que você paga caso você morra, você vai ter que pagar ITCD. Então isso fica um pouco truncado quando nós analisamos. E aí, o que acontece? Obviamente o Congresso vai analisar, existem pessoas extremamente poderosas no Brasil quando nós estamos falando de carga tributária, e existe um risco de que, cara, você passa essa isenção e não passa a contrapartida, ou que você não passe nenhum dos dois. Eu acho, na realidade, que é até possível que às vezes você passe a isenção e você não passe a contrapartida. Nós vimos uma tentativa agora de implementação de imposto sobre grandes fortunas, e não aconteceu. Mas lembrando, obviamente, que tudo isso ainda é uma discussão. O mercado está reagindo mal. Quando o mercado reage mal, nós temos evasão de dólar. Tudo que nós consumimos, ele é basicamente cotado em dólar. Então isso vai gerar uma pressão inflacionária, taxa de juros. Teremos repercussões na economia que nós ainda, obviamente, desconhecemos. Então, tudo isso ainda é um tanto quanto, cara, ainda está no campo dos estudos. Não é definitivo. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de, ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até 5 mil reais. Uma das principais promessas de campanha do presidente Lula foi anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês pode virar uma realidade nos próximos anos. O ministro explicou em uma coletiva nesta quinta-feira que o tema será discutido no Congresso em 2025. Nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa. E como não há eleição no ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão.
Atualmente, quem ganha até 2 salários mínimos não precisa pagar ou declarar o imposto de renda. Acima disso, a alíquota de pagamento varia. Começa em 7,5% para quem ganha até R$ 2.826,65 e pode chegar a 27,5% para salários acima de R$ 4.664,68. O desconto é feito direto no salário, na chamada tributação direto na fonte. Todo ano, esses contribuintes precisam fazer a declaração do imposto de renda. É nessa etapa que dá para ajustar as contas. Você pode receber parte do imposto de volta ou, em alguns casos, pagar um valor extra. Isso depende dos gastos que podem ser deduzidos, como educação, saúde, pensão alimentícia, previdência privada e dependentes, ou de outros ganhos que também precisam ser declarados, como lucros de investimentos, aluguéis ou a compra de bens. Hoje, cerca de 43 milhões de pessoas físicas fazem a declaração do imposto de renda, mas desse total, 14,6 milhões já são isentas. Se o Congresso aprovar o projeto e a isenção valer para quem ganha até R$ 5.000 por mês, a partir de 2026, outros 16 milhões de contribuintes também não vão precisar pagar o imposto. Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, isso pode beneficiar cerca de 36 milhões de contribuintes, ou 78% das pessoas que declaram imposto de renda atualmente. Para compensar a perda de arrecadação, que deve ser de pelo menos 50 bilhões de reais, a ideia é criar uma taxação específica para quem ganha uma renda bem alta. O plano da equipe econômica é cobrar impostos de quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o que equivale a R$ 600 mil por ano. Essa taxação seria uma forma de financiar a nova isenção sem depender de cortes de gastos no orçamento público. Agora o novo salário mínimo é de R$ 1.518, já considerando esse aumento de 7,5%, que veio ali daqueles 1.412. E o que isso impacta? Na prática, isso vai impactar a vida de poucos trabalhadores CLT, porque são poucas pessoas que recebem um salário mínimo ou 2 salários mínimos como base de contrato. A maioria hoje recebe o piso salarial da categoria, do sindicato. Pô, Daniel, então agora em 1º de janeiro eu também recebo esse 7,5%? Não, gente. Se você é assalariado e recebe um piso salarial, ou qualquer valor que não seja o piso, mas que a empresa paga para você acima, que já é acima do salário mínimo, você tem que esperar a data do dissídio da sua categoria, que dificilmente, algumas são, mas a maioria não é agora em janeiro, fevereiro, como é o salário mínimo, tá? Só que isso pode impactar sim na sua vida. Por exemplo, se você recebe o adicional de insalubridade, a insalubridade é calculada com base no salário mínimo, 10, 20 ou 40. Se o salário mínimo mudou, esses 10, 20 e 40% também mudou, concorda? Porque a base de cálculo não é mais 1.412, agora é 1.518. Entendeu? Então você vai ter sim um reajuste de adicional de insalubridade. Periculosidade não, porque a periculosidade não tem como base de cálculo o salário mínimo, ela é calculada com base no seu salário mesmo, 30%. Ela só vai subir quando o seu salário subir. E se você não recebe o salário mínimo, o seu salário não está subindo agora, certo? E para quem é aposentado, recebe pensão, recebe BPC, esse sim vai ter uma grande diferença, porque a grande maioria dos brasileiros aposentados recebem apenas um salário mínimo. Então, agora, não dia 5 de janeiro, tá? Então, 5 de fevereiro, que vai estar sendo pago a aposentadoria, ou benefício, ou a pensão de janeiro, se essa pensão, esse benefício, essa aposentadoria for de salário mínimo, de um salário mínimo, sim, vai ter um reajuste de 1.412 para 1.518. Então, vai sofrer alguns impactos, sim, principalmente em benefício do INSS. Mas para você que é trabalhador CLT, provavelmente não. O reajuste de 7,5% já está valendo. A regra aprovada no pacote de corte de gastos mantém a variação do PIB de 2 anos, mas com limites mais rígidos. A correção do mínimo afeta ainda a contribuição dos MEIs. O valor recolhido pelos microempreendedores individuais passará de R$ 70 para quase R$ 76. No caso das aposentadorias, esse reajuste de 7,5% vale também para quem ganha até um salário mínimo. A partir desse valor, o benefício é corrigido apenas pela inflação calculada pelo INPC, hoje em 4,84%. O seguro-desemprego também acompanha o valor do salário mínimo. Os R$ 1.518 serão pagos também a quem recebe o BPC, benefício de prestação continuada, destinado a pessoas a partir dos 65 anos e com deficiência. Há também medidas para aumentar a arrecadação. É o caso da lei que cria um adicional da contribuição social sobre lucro líquido, que é cobrada de multinacionais que estão no país. A previsão é de uma receita de 18 bilhões até 2028. No governo Dilma, vou voltar ali um pouco, a gente trabalhava com uma fórmula que era o INPC, que é a inflação medida pelo INPC. Dos últimos 12 meses,
mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então, o que acontece? Todas as vezes que você recebe algo além da inflação, acima, é um ganho real. Isso vigorou no governo Dilma, no governo Temer e Bolsonaro não. Por quê? Aprovou-se o teto de gastos, que foi uma regra fiscal. Então, você retirou o ganho real e ficou só com a inflação. Governo Lula, o Congresso aprovou em 2023 a volta da fórmula lá do governo Dilma. Então, em 2023, nós tivemos o INPC mais o crescimento do PIB de 2 anos de trás. O que mudou agora? O arcabouço fiscal, ele fez a manutenção disso, só que agora, no final do ano, Kelly, não foi aprovado o novo pacote de corte de gastos? Aí, o que acontece? Limitou-se o crescimento acima da inflação. Então, nós tivemos, por exemplo, um PIB de 3%, o limite é 2,5%. Então, nós temos aumento real de renda, mas não é o valor integral do crescimento do PIB. Ele tem que ser limitado a 2,5%. Por isso que vai dar esses 7,5%. Quando a gente escuta, o salário mínimo subiu ou subiu para tanto, um valor financeiro dele, onde que ele impacta? Aposentados, pensionistas, todos os benefícios do INSS, a Seguridade, então, abono salarial, seguro-desemprego, benefício da prestação continuada, a contribuição do MEI, do microempreendedor individual, até a questão de processos judiciais, você também tem a correção do valor do salário mínimo. Então, ele tem um impacto muito grande na economia. Quando o salário mínimo sobe, todas essas referências sobem, Kelly. Por isso que tem que ser aprovado no Congresso, porque tem que estar dentro do orçamento, porque o volume de despesa é maior. Quando a gente coloca um teto, não é que a gente não está fornecendo aumento real de renda, mas há uma crítica também a esse ponto, porque se o PIB cresce 3,5%, você barra esse crescimento em 2,5%, Kelly. Então, você acaba não repassando isso, todo esse crescimento do país, para quem usa o salário mínimo como referência. Então, é uma questão orçamentária, mas também a gente não pode esquecer que isso daí faz muita diferença na vida das pessoas que vivem com 1, 2 salários mínimos, por exemplo. O vídeo do Nicolas Ferreira, ele foi feito de uma forma muito clara e muito cirúrgica, mostrando os efeitos dessa medida na economia informal. E nós somos o país onde a economia informal é muito grande. Então, aquele que não tem como comprovar a renda, que faz um bico, que não emite uma nota fiscal, e aí a gente está falando tanto do ponto de vista da pessoa física, que transaciona e pode transacionar acima de R$5.000, como da pessoa jurídica acima de R$15.000, eles seriam chamados pela Receita Federal e sim, aí sim, tributados, eles cairiam na malha fina. Então, essa foi a interpretação que o vídeo do Nicolas mostrou para grande parte da população brasileira que trabalha na informalidade. Daí essa repercussão. Então, essa é a minha análise. Os bancos, eles já cobram PIX da pessoa jurídica desde que o PIX foi lançado, há muito tempo. Mas geralmente essa cobrança era feita na emissão do PIX. E a partir do início do ano, a Caixa, que é um grande banco e o controle é da União, passou a cobrar uma taxa, são tarifas bancárias, do recebimento do PIX. Então isso causou dentro das pessoas jurídicas formais uma revolta também. Então foi muita confusão. O que essa movimentação que aconteceu escancara é a falta de credibilidade que o governo Lula tem. A falta de credibilidade, inclusive, que a equipe econômica do Lula tem. Porque o que as pessoas começaram a pensar é o seguinte: será que o governo está falando a verdade ou está falando a mentira? E aí começa a lembrar de outros casos, O governo que no início anunciou que ia taxar as blusinhas lá da Shein, da Shopee,
Depois desmentiram, não vamos taxar. E aí, no fim das contas, voltaram a taxar. E hoje, né, a população paga um pouco mais caro. Aquele mesmo governo, né, que anunciou no fim do ano, a isenção do imposto de renda vai ser a partir de 5 mil. E depois a gente foi entender, não é em 2025. Isso, na verdade, é para 2026, ainda vai ser discutido com o Congresso. Então, que credibilidade esse governo tem? O mesmo governo que, né, chegou falando que ia quebrar todos os sigilos de 100 anos, né, o governo falou que essa medida não ia acontecer no governo Lula e, de repente, o que a gente tá vendo vários pedidos de informação não sendo respondidos e o governo, né, colocando o sigilo de 100 anos. E reforçar o ponto do Marcelo, porque o governo, além de revogar, ele lançou uma medida provisória para poder ter credibilidade que ele estava revogando. Fernando Haddad se reuniu com Sidônio Palmeira e com as lideranças do governo federal, inclusive o próprio presidente Lula, e a decisão foi de derrubar essa medida, revogar, porque estava difícil mostrar que o governo não queria aumentar a arrecadação. É certo que não tem taxação de PIX? É importante dizer isso é certo. Sobre esse rolo do PIX, que você já deve estar sabendo, né? Que o governo agora ia ficar muito mais de olho fiscalizando tudo que as pessoas ganham e gastam. Acima de 5 mil reais, os bancos, instituições financeiras, empresas de cartão de crédito e tal, ia informar para a Receita tudo que você estava gastando. Para quê? Para eles ver quem é que está mentindo aí e sonegando imposto e tal. Só que isso deu muito rolo, foi muito negativo. Queimou o filme do governo e vou falar, galera, até o pessoal de esquerda achou ruim. Até o pessoal do governo Lula concordou que a ideia foi ruim e não levou em conta a realidade do país e os impactos negativos que essa fiscalização podia causar. Então, resumindo, sabe esse papo todo aí de que agora o governo vai ficar mais em cima e tal? Revogaram. Só que os bancões vão continuar repassando, porque isso é um negócio que já tinha antes, tá? Então, o que mudou? Não vai mais ter esse negócio de empresa de cartão de crédito, financeira, fintech, banco digital, instituição financeira, ter que ficar falando para a Receita como que você gasta e o quanto você ganha. Isso não vai ter. Mas os bancões, isso vai continuar, isso já acontecia.